A ação aconteceu na segurança pública da cidade de Jian, na sala de interrogatório. Uma policial de primeira linha chamada Sui Fin entrou nesta sala. Só de ver a luz com o canto do olho, o prisioneiro imediatamente pediu histericamente para fechar a porta. Entrando e fechando as portas atrás dela, Sui disse-lhe para se acalmar. E agora ele pode contar a ela o que aconteceu, mas o homem se recusou a falar porque eles não acreditariam nele. Sui disse com raiva que não havia necessidade de fingir ser um tolo porque, de qualquer forma, ele não escaparia da responsabilidade criminal. Ele deveria se lembrar do que fez com sua própria família. Com a voz muito assustada, o homem disse que havia algo atrás da mulher, mas, virando-se, Sui não viu nada de incomum atrás dela. Então ela se virou para o prisioneiro e disse que não havia nada ali. Em resposta, o homem rastejou para baixo da mesa, mas Sui não gostou do circo que ele criou e pediu que ele parasse. Mas pareceu ao homem que toda a sala estava cheia de estranhos olhos vermelhos. E até a própria Sui parecia para ele um monstro terrível e assustador. Incapaz de suportar tamanho medo, o homem colocou a mão na garganta, mas Sui pediu que ele parasse. O cara perguntou o que aconteceu a seguir, ao que Derek respondeu que quando a polícia já tinha vindo correndo. O homem já se matou, dizem que ele mordeu a língua e por isso morreu. David disse que não conseguiria dormir depois de uma história de terror, mas Derek disse que não era uma história de terror, mas uma história real que se espalhou por toda a internet. Além disso, Derek disse que tudo isso aconteceu por causa de uma foto na internet. Quem ver essa foto vai morrer. Com medo, David perguntou que tipo de foto era essa. Ele disse que iria encontrar agora. Mas depois de um segundo, David percebeu que se tudo isso fosse verdade, então eles não deveriam olhar para esta foto. O cara sentado ao lado deles perguntou se essa era a foto da qual eles estavam falando. Depois disso, ele mostrou a eles a foto de um olho grande e vermelho em seu computador. Pelo que viram, aqueles dois ficaram seriamente assustados, porque se essa lenda for verdadeira, então eles morrerão. Mas Jack disse que tudo ficaria bem e que eles não deveriam se preocupar tanto. Abraçando-se de medo, eles perguntaram por que ele tinha tanta certeza disso. Jack disse que se fosse verdade você já teria acabado com o mundo há muito tempo. Depois disso ele se levantou da mesa e disse que ainda tinha coisas para fazer. David e Derek perguntaram por que ele estava saindo tão cedo, por que ele não iria estudar de qualquer maneira, ao que ele respondeu que sentaria com eles em outro momento. Já era noite lá fora, Jack tinha acabado de voltar para sua casa. Ele era um estudante universitário comum que vivia uma vida muito comum. Até há um mês, ele ouviu algumas vozes estranhas na biblioteca. Ele ficou muito curioso e abriu um livro chamado Lendas Urbanas. E então, ele se viu em outro mundo e tornou-se aluno da Jian City High School. Seus pais neste mundo morreram em um acidente de avião. Vamos deixar para ele uma herança e uma indenização de seguro. Ao fazer isso, eles o salvaram de qualquer preocupação. Mas por causa desse livro, ele só tem mais 30 dias de vida. De acordo com as regras do livro, ele deve escrever lendas urbanas e ganhar pontos para o bem e para o mal. Dessa forma ele pode prolongar sua vida. Jack examinou este livro e percebeu que assim que a lenda foi escrita, ela imediatamente ganhou vida. A primeira lenda que escreveu foi sobre uma filha e uma mãe que moravam ao lado e foram mortas de forma violenta. Um dia, a foto de um olho enorme foi publicada na internet. Depois de ver esta foto, ela acaba levando a pessoa ao suicídio. Assim que alguém vê esta foto, a violência começa imediatamente em sua família. Mas o cara percebeu outra circunstância estranha, a experiência de alguém que olhou a foto e depois foi seguido pelo olhar. Foram escritas em texto na página deste livro. Cada lenda deu seus próprios pontos bons e maus, bem como pontos de lenda. O número deles determina quantos dias sua vida vai durar, mas com essa história ele recebeu muito pouco, pois de 30 dias conseguiu estender sua vida para 92 dias. Na verdade, ele precisa de uma nova história para compensar. Caso contrário, o número de dias de sua vida no livro pode chegar a 0. E então, Jack tem medo de realmente morrer. A ação aconteceu na escola secundária da cidade de Jian, na turma K. O cara tinha que dormir até durante as aulas, por isso muitas vezes acordava no final do expediente escolar. Afinal, ele leva muito tempo para inventar uma história eficaz que lhe traga mais dias de vida. Ele acreditava que era inútil buscar inspiração na sociedade dos fantasmas, porque eles apenas ficam preguiçosos ou jogam no computador. Jack decidiu mandar uma mensagem para alguém dizendo que não viria hoje. Pediu desculpas por não ter vindo porque estava muito cansado, porque não havia dormido a noite toda, então preferia ir para casa. Mas os rapazes da comunidade claramente não ficaram muito felizes ao saber que Jack não se juntaria a eles mais uma vez.
Eles brincam, sem saber que se trata de uma questão de vida ou morte. Descendo a rua, ele percebeu como, em um pequeno beco, uma gangue de rapazes batia em um aluno porque ele reclamou com a professora. Aquele cara disse que errou mesmo, disse que não ia acontecer de novo e pediu para não bater de novo. Jack gritou para eles: eles não têm vergonha de lutar 5 contra 1. Quem bateu naquele cara perguntou a Jack quem ele era e se ele realmente queria morrer. Bem, de todos eles, apenas um cara reconheceu Jack. Ele ansiosamente chamou seu nome. Jack, por sua vez, ficou surpreso se alguém dentre esses idiotas realmente o conhecia. Um dos caras imediatamente começou a persuadir o valentão principal a ir embora, porque esse cara era louco. Depois acrescentou que no semestre passado 5 deles trataram com ele, mas 3 foram parar no hospital e um ainda não vai à escola. Depois de ouvir isso, todos começaram a olhar para Jack com apreensão e medo nos olhos. No final, todos ficaram assustados e disseram que estavam com fome e preferiam ir comer. O cara, chamado Kevin, agradeceu a Jack pela ajuda. Mas no final foi Jack quem agradeceu pela inspiração que recebeu. Ao chegar em casa, Jack sentou-se imediatamente em frente ao computador. Ele pensou no bullying escolar, não importa em que mundo, mas entendeu que o bullying existe em todos os lugares. Na maioria das vezes, os agressores ofendem aqueles que não têm forças para responder na mesma moeda ou aqueles que não têm apoio. Mas se ele puder dar uma arma às vítimas de bullying, poderá desenterrar a semente profunda da violência. Sua lenda seguinte era que todas as noites, exatamente à meia-noite, em um site chamado Reino dos Mortos, apareciam nomes de pessoas dominadas pela raiva. No mesmo site você pode ver uma garota do submundo, o nome dela é Olivia Northwest. Foi dito: não ouse aparecer na escola, então por que ele está aqui de novo? Ela é tão feia que a menina não entendeu por que ela foi para a escola, porque no lugar dela já teria morrido há muito tempo. Tudo o que fizeram foi zombar dessa garota, até tiraram fotos dela de uma forma horrível. Emma notou que Caroline até conseguiu ficar com raiva e resistir. Tirando uma flor da pasta, Caroline disse que a forçou. Caroline disse em voz alta várias vezes o seu desejo de que Emma morresse. Mas a garota duvidava que pudesse matá-la com algum tipo de flor. Então ela arrancou a última pétala da flor. Quase no mesmo segundo, Emma começou a parecer uma espécie de monstro. Acontece que a menina morreu e virou um fantasma. Depois disso todo o seu corpo doeu terrivelmente. Ela pediu ajuda. Mas em vez de pelo menos tentarem ajudá-la, todos os seus amigos simplesmente fugiram. E então perguntam a Carolina se a pessoa daquele vídeo é ela. Carolina responde que é mesmo ela que está no vídeo. Acontece que ela estava sentada na sala do diretor de uma escola secundária na cidade de Jian. Disseram-lhe que, até o momento, o número de mortes anormais na cidade ultrapassou 200. Todas essas mortes foram iguais às de todos os outros. O cérebro estava morto, mas nenhum indicador de morte violenta foi encontrado. E ela é a única detida suspeita do departamento especial. O diretor perguntou se ela realmente se comunicava com uma garota da vida após a morte e depois pediu que ela contasse mais sobre isso. Este era o chefe do departamento especial, o único que poderia ajudar Caroline no momento, então ele deveria ser falante. Ela contou que há poucos dias foi publicado no fórum um post que continha informações sobre uma lenda urbana, uma garota do além. Caroline esperou até meia-noite do dia seguinte, foi naquele fórum e seguiu o link, e tudo abriu. Ela escreveu na janela que apareceu perguntando quem precisava de ajuda, e Caroline escreveu o nome de Emma ali. Ela também entendeu que não deveria ter feito tais coisas, porque se as lendas não mentem uma pessoa pode até morrer. Bem, um dia, Caroline abordou a professora com um pedido de ajuda, ao que a professora respondeu que ela deveria pensar sobre por que avisaram, e ela também deveria pensar sobre o seu comportamento. A mãe dela batia nela constantemente em casa, porque ela se esforçou muito para que ela fosse aceita nesta escola, mas ela só quer sair de lá. E na escola ela era constantemente intimidada por meninas e colegas. Ela já estava farta disso, então aproveitou a ajuda de uma garota do além. Mas alguns segundos se passaram após o envio do nome de Emma e nada aconteceu. A garota ficou chateada, pois achava que confiar em uma lenda urbana era estúpido. De repente, a menina sentiu-se um tanto inquieta, começou a ficar tonta. E um segundo depois ela viu uma garota na sua frente. Caroline perguntou se essa garota era a mesma da vida após a morte. Ela respondeu que ela era de fato aquela garota da vida após a morte. Olivia disse que veio ajudar Caroline. Ela lhe deu uma espécie de flor e disse que quando ela pegasse a pétala eles fariam um contrato. E a pessoa contra quem Caroline guarda rancor será enviada para o inferno. Mas se ela usar, eventualmente acabará lá também. Afinal,
A maldição dos outros se reflete em seu karma, sua alma não poderá mais ir para o céu, portanto viverá em tormento no inferno. De qualquer forma, usar ou não esta flor depende apenas de Carolina. Ela disse que quando acordou no mundo real, já estava no quarto. A assistente perguntou se Caroline sabia o que aconteceu a seguir. Com sua visão especial, a diretora percebeu que havia algum tipo de maldição no coração da garota. Seria esse mesmo o preço do assassinato? Foi questionada se ela havia se comunicado com mais alguém nos últimos 2 dias, ou se algo estranho havia acontecido. A menina respondeu que nada havia acontecido. Evelyn presumiu que a maldição afetava apenas as pessoas que firmavam um contrato. O nível de poder espiritual de sua assistente é muito baixo. Ela não será capaz de discernir a maldição, apenas a própria Evelyn será capaz. A assistente ficou surpresa. Se a chefe do departamento descobrisse alguma coisa, ela realmente iria usar a mão do ladrão. Há rumores de que essa mão pode roubar tudo, seja físico ou conceitual. Evelyn disse que tentará acabar com a maldição de Caroline. Mas o preço dessa técnica é que ao usá-la você mesmo fica sem alguma coisa, e isso não é roupa ou outros consumíveis. Ela pode muito bem perder alguns órgãos do corpo, sejam eles vitais ou não tão vitais. De repente, enquanto drenava a energia amaldiçoada do coração da garota, algo deu errado e a energia que tentavam drenar dela foi liberada. A energia era bastante forte, por isso quebrou até as janelas da sala do diretor. Até o próprio Jack, que na época estava na escola, chamou a atenção para tudo isso. Ele ouviu como a morte de Emma foi discutida na escola, e alguém viu como Caroline, que estava na mesma turma, foi chamada ao diretor. Alguns sabiam que Emma estava intimidando e alguns presumiram que a informação do fórum sobre uma garota da vida após a morte era verdadeira. Jack viu que o nome dela estava escrito em seu livro. Caroline, esta é a primeira garota que conheceu uma garota da vida após a morte. Ele não ganhará tantos pontos por intimidar pessoas quanto por violência doméstica, mas mais de 100 estudantes morreram devido ao bullying em apenas alguns dias. O cara decidiu adicionar poderes espirituais a si mesmo em troca de pontos do bem e do mal. Depois de somar um ponto, ele se sentiu diferente. Mas quando adicionei 9, de repente cheguei ao meu limite e perdi a compostura. Quando Jack acordou esta manhã, percebeu que suas habilidades auditivas e visuais haviam melhorado significativamente e ele havia se tornado mais resiliente. Parecia-lhe que se continuasse a escrever lendas, tornar-se-ia verdadeiramente especial. O diretor disse que a maldição era muito forte, porque estava ligada à alma, mas, felizmente, não afetou outras pessoas, mas logo pessoas do departamento viriam e a levariam embora. Mas ela disse que no relatório indicaria que Caroline agiu em legítima defesa. A menina agradeceu. Mas de repente, quando Evelyn estava prestes a sair, ela sentiu alguém a observando de perto. Ao se virar, ela não viu ninguém, só estava Caroline ali, que perguntou se estava tudo bem. Mas ela ainda tinha a sensação de que alguém a estava observando. Jack teve que se esconder. Ele ficou surpreso que ela também pudesse ver maldições. Essa mulher também tem poderes mágicos. Ele não entendia quem ela era. Era mesmo da segurança pública. Parecia que tinham vindo resolver o assunto. E a garota do além. Mas sob nenhuma circunstância ele deveria ter permissão para encontrar seu livro para ela. Afinal, se eles a virem, provavelmente o fim chegará para ele. E literalmente um momento depois, ele viu alguém saindo da esquina, o que significava que ele havia sido encontrado. Acontece que eram seus amigos que não o viam há muito tempo, pois ele sempre foge assim que terminam as aulas. Eles pediram para ele ir com eles ao clube de jogos. Jack disse que primeiro eles precisavam deixá-lo ir, e depois iriam normalmente. Vendo tudo isso, a diretora achou que ela estava inventando e era alarme falso. De repente, alguém ligou para ela e depois de um momento ela disse que estava pronta para ir. Mesmo tendo chegado ao clube de jogo, continuaram a segurá-lo, pois tinham medo que ele fugisse, pois só são permitidas 3 pessoas no clube de jogo, nada menos. O cara pediu desculpas por estar muito ocupado nos últimos dias e por não poder ir ao clube de jogos sem ele. Os caras perguntaram a Jack o que ele poderia fazer além de dormir. Jack respondeu que estava escrevendo histórias. Eles imediatamente começaram a perguntar em que gênero ele escrevia suas histórias e pediram que ele as mostrasse. Jack respondeu que escreve suas histórias no gênero sobrenatural. Assim que ouviram isso, imediatamente começaram a implorar a Jack que lhes mostrasse, porque David era um leitor ávido e Derek adorava o sobrenatural. Mas Jack disse que só tinha rascunhos com ele e pediu-lhe que pelo menos esperasse até terminar. E ele também estava pensando se deveria mostrar-lhe seu livro. Derek disse que tem muitas ideias para inspirar Jack.
A primeira coisa que ele começou a falar foi uma lenda urbana que apareceu recentemente no fórum e se chama Garota do Submundo. Eles estão tentando inspirar Jack com sua própria história. O cara disse que não seria fácil, mas não conseguiram carregar o site porque houve problemas com a internet. David tentou fazer login pelo telefone, mas mesmo assim não conseguiu. Acontece que os problemas não foram com a rede, provavelmente o fórum foi simplesmente bloqueado. Jack suspeitava que tudo isso fosse obra daqueles dois. Ele imediatamente começou a correr. Nenhum dos caras entendeu o que estava acontecendo, porque ele os estava deixando novamente. O cara correu por toda a escola, e de repente se deparou com Kevin, que estava novamente sendo intimidado por aqueles mesmos caras. Eles o ofenderam novamente por reclamar deles para o professor. Os rapazes, assim que viram Jack, imediatamente ficaram cautelosos. E o próprio Kevin, em lágrimas, pediu-lhe ajuda. Passando por Kevin, Jack disse que não podia, porque estava com pressa, e depois pediu desculpas. Kevin claramente não esperava essa reviravolta. Um dos caras bateu em Kevin. Ele realmente achava que Jack sempre o cobriria. Afinal, todo mundo sabe que Jack é um homem de bom humor e faz o que quer. Se ele estivesse com esse humor, algum dia poderia ajudar Kevin novamente. Mas o próprio Jack só estava preocupado com o fato de os dois não irem longe. Ele olhou novamente com sua visão incomum, mas viu apenas estudantes conversando sobre diversas coisas. Mas eles não estavam em lugar nenhum e, se a comunicação infernal fosse desligada, representariam uma séria ameaça para Jack. Jack disse que ele definitivamente precisava descobrir suas identidades, caso contrário ele ficaria amarrado de pés e mãos. Assim, ele não conseguirá prolongar sua vida e simplesmente morrerá. Acontece que pessoas da segurança pública bloquearam o Fórum R para evitar novas vítimas. O diretor elogiou a funcionária pelo excelente trabalho e depois perguntou se conseguiram desligar a comunicação infernal. Difícil. O funcionário respondeu que era exatamente isso que não conseguia fazer. O chefe do departamento começou a suspeitar que este site estava sendo protegido. Depois disso, Evelyn ordenou que o local fosse esvaziado para que todas as pessoas deixassem o prédio. Ela tentará bloquear este site à meia-noite desta noite. Uma série de suicídios foi transferida para um departamento especial. O Departamento Especial reporta-se ao mais alto centro analítico do Departamento de Segurança Pública e é especializado em vários tipos de incidentes estranhos. Já era quase meia-noite. A assistente perguntou a Evelyn se tudo era realmente tão sério assim. A diretora perguntou há quantos dias ela estava treinando. A menina respondeu que sua preparação durou apenas 3 dias. Evelyn disse que um recém-chegado lhe foi enviado. A assistente disse que não iria esconder isso dela, porque ela teria descoberto de qualquer maneira, mas Evelyn disse para ela não se preocupar, pois todos os trabalhadores experientes já haviam morrido. Evelyn perguntou à assistente se ela já havia feito cursos sobre outros fantasmas e tudo mais. A menina respondeu que, claro, sim. Fantasmas são almas de pessoas que morreram de velhice ou por algum outro motivo. Basicamente eles não representam um perigo. Via de regra, eles os impedem imediatamente, mas há outros fantasmas que tiveram um forte ressentimento ou raiva durante sua vida. Tendo encontrado tal fantasma, ele deve ser eliminado imediatamente, mas se sua força não for suficiente, você deve correr o mais longe possível. Mas ela acredita que a senhora Evelyn pode resolver todos os problemas. Evelyn decidiu contar à sua assistente um fato que para as pessoas os outros não são apenas algo incompreensível, mas também algo imortal. Afinal, só outra pessoa pode matar outra pessoa, e mais ninguém. E quanto às pessoas, elas só podem notar as estranhas circunstâncias da morte de pessoas. Você precisa manter distância dos outros, mas, ao mesmo tempo, encontrar uma maneira de evitar novos assassinatos. Sua preparação durou apenas 3 dias, porque assistentes novatos geralmente são dispensáveis aqui. Evelyn disse que de manhã na escola ela deveria verificar se havia maldições na menina, mas como ela estava muito fraca, ela não percebeu nada. Então ela moveu o mouse sobre a tecla Enter e disse-lhe para liberar seu poder espiritual e pressionou a tecla. E ela não deveria se preocupar, porque se ela morrer, sua família receberá uma pensão de 5 milhões. Naturalmente, ela pode recusar, não apertar a tecla, sair desta sala e depois pedir demissão do departamento especial. Mas reunindo forças, a assistente ainda pressionou Enter. Eles foram imediatamente envolvidos por uma magia destrutiva que destruiu metade do escritório. A maltrapilha assistente de Evelyn perguntou se eles haviam terminado o que deveriam fazer. Depois de tudo isso, apareceu um erro na tela do computador. Evelyn sugeriu que não era tão ruim assim.
Imediatamente após essas palavras, uma garota apareceu na tela do monitor, mas ambos não esperavam ver isto. O assistente se escondeu completamente atrás de Evelyn. Como a comunicação infernal está desativada, isso pode ser algum tipo de aviso. Depois de ver isso, Evelyn imediatamente se virou e disse que a assistente teve um bom desempenho hoje e desejou-lhe sucesso. Se isto fosse um aviso em contrário, então esta é a maior descoberta desde a criação do Departamento Especial. Mas a própria ideia de que algo mais poderia controlar a mente, Evelyn esperava estar errada. Evelyn ligou para o colega, Eric, pedindo ajuda na investigação do caso da garota do além, e para que ele olhasse a foto do olho vermelho. Ele deve ter ouvido falar que mais de 200 pessoas morreram por causa dessa garota do submundo e, segundo as informações, quem ver essas fotos morrerá em agonia. Afinal, de qualquer forma, mesmo que olhe a foto, ele não morrerá. Nesse caso, Eric sugeriu fazer um acordo. Ele acha melhor investigar tudo juntos, por assim dizer, ele se tornará seu companheiro de viagem na estrada. Evelyn concordou com sua proposta, mas disse que primeiro ele deve tratar do caso da garota do além, pois é muito sério. Aí ela disse que a Secretaria de Segurança Pública já estava aqui, então desligou. Enquanto isso, há 10 minutos, Jack pensava que assim que aqueles dois saíssem da escola, o fórum seria imediatamente fechado para não espalhar a lenda sobre a garota do além. Além disso, Jack não tem certeza se eles conseguirão interromper a comunicação infernal. Muito provavelmente, esses dois pertencem a alguma organização envolvida na investigação de fenômenos paranormais. Exatamente à meia-noite, uma janela vermelha apareceu na tela de Jack, o que significava que o site não estava bloqueado. Vendo isso, Jack ficou muito feliz porque eles não conseguiram bloquear a comunicação infernal, o que significa que não terão força suficiente para subjugar a garota da vida após a morte. Mas o que realmente interessou a Jack foi como esses dois estavam ligados ao Departamento Especial. Ele até tentou buscar informações sobre a Secretaria Especial da cidade, mas mesmo em grandes fóruns e sites não havia informações. Jack acreditava que, em qualquer caso, eles não deveriam ser menosprezados, mas se quisesse continuar vivendo, não poderia permitir que pisoteassem o outro que ele criou. Exalando, Jack disse que precisava continuar cultivando seu poder espiritual. Mas ele deveria ter cuidado, porque da última vez ele atingiu o limite do seu próprio corpo. Ele não sabia o que poderia acontecer desta vez, que talvez não conseguisse mais manter tudo sob controle. À medida que acrescentava mais força espiritual a si mesmo, Jack sentiu seu corpo começar a inchar, como se sua força o estivesse dominando. Mas Jack percebeu que provavelmente era sua alma crescendo. Após a transformação, não houve efeitos colaterais, pelo contrário, ele se sentiu melhor. Mas de repente Jack foi dominado por uma sensação estranha, como se alguém o estivesse observando. Na verdade, ele já havia sentido o olhar de alguém sobre ele de vez em quando. Mas agora, graças ao aumento no nível de poder espiritual, ele pode sentir claramente de onde vem o olhar. Ele esqueceu que esta caixa estava no armário. Algo que estava dentro desta caixa estava observando Jack. Jack perguntou por que ele estava tão nervoso. Depois acrescentou que não deveria se preocupar tanto, porque foi ele quem criou. Mas quando abriu a caixa e viu o que havia dentro, Jack ficou horrorizado, para dizer o mínimo. Sem pensar por um segundo, ele chutou a caixa com toda a força. Acontece que na caixa havia um monstro terrível de olhos vermelhos, como naquela mesma foto. Nas memórias de Jack, esse monstro parecia muito mais fofo. Jack cuidava dele como uma criança, até mesmo alimentando enquanto assistia desenhos animados. Mas assim que Jack tentou alimentá-lo, ele imediatamente se escondeu na caixa. Jack perguntou se ele queria dar um passeio porque já estava sentado em sua caixa há muito tempo. Mas tudo o que ele fez foi tremer de medo, sentado na caixa. O cara disse que parecia assustador, mas na verdade ele era apenas um garoto comum. Neste caso, Jack disse que preferia comer sozinho. Imediatamente após essas palavras, seu telefone tocou. Disseram-lhe que agora estavam mostrando um apresentador de TV transmitindo sobre os assassinatos de uma garota da vida após a morte. E hoje ele quer conhecer ao vivo uma garota do mundo inteiro. Foi algum tipo de cara maluco que disse isso em poucos minutos e ele poderia começar, e ele daria às pessoas um verdadeiro show. Mas agora muitos dizem que depois de inserir um nome no chat da comunicação infernal, a garota da vida após a morte nunca mais aparece. Aquele maluco sugeriu que tudo isso poderia não ser verdade e que a garota da vida após a morte nem existia. Mas talvez tudo isso se deva ao fato de as condições para sua ligação não terem sido atendidas. Afinal, para invocá-lo, o coração de uma pessoa deve estar cheio de raiva e ressentimento,
e a pessoa deve ser encurralada. Ele disse que esta é a regra para chamar uma garota da vida após a morte. Jack olhou para ele com um sorriso no rosto. Aquele idiota realmente achava que realmente entendia as regras para convocar uma garota da vida após a morte. Pois bem, nesse caso, ele lhe deseja boa sorte, pois nem tudo é tão simples como pode parecer à primeira vista. Enquanto isso, até a própria Evelyn e Eric estavam assistindo a esta transmissão ao vivo. Evelyn ordenou que um esquadrão de seu pessoal se preparasse para interromper a transmissão e prender o homem. Eric perguntou se ela realmente achava que aquele maluco estava falando a verdade. Evelyn admitiu plenamente essa possibilidade. Há poucos dias, o esquadrão descobriu vários experimentadores que tentaram invocar uma garota da vida após a morte, mas falharam porque não tinham ressentimento suficiente. Ela sugeriu que esse louco poderia estar se preparando para ligar para uma garota do mundo dos seios. Afinal, mesmo que as pessoas comuns não tenham poder espiritual, elas não devem ser subestimadas. Pessoas que conseguem compreender as regras e sobreviver são mais fortes do que alguns mentores que possuem poder espiritual. Ainda pode haver pessoas que não acreditam nisso, então convidam todos a ver com seus próprios olhos. Exatamente à meia-noite, o homem apertou Enter e uma tela apareceu perguntando como ela poderia ajudá-lo. O homem ficou muito feliz por ter conseguido. Ele imediatamente foi até o telefone e começou a corrigi-lo, dizendo que nesta posição o público não conseguia ver nada. Depois disso ele disse-lhes para esperarem, porque logo todos viriam a garota da vida após a morte. Mas imediatamente depois que ele quis digitar o nome de alguém, a transmissão foi interrompida. Jack decidiu dar uma olhada no livro para ver se tinha alguma informação sobre aquele homem. De repente, tudo no quarto de Jack se acendeu com uma luz vermelha. Olhando para o livro, ele perguntou se era seu monstrinho. Mas quando ele se virou, viu uma garota da vida após a morte. Depois de um momento, ele percebeu que se tratava de uma garota da vida após a morte e perguntou por que ela apareceu para ele. Era Kevin. Os caras estavam intimidando ele de novo. Enquanto ele tentava sair do armário, seu telefone, que ele tentava alcançar, caiu. Ele disse que todos morrerão, e se a garota da vida após a morte realmente existir, então ele quer que ela leve todos eles. Um dos Oligas ouviu que a lenda sobre uma garota de um vasto mundo tem se tornado bastante popular ultimamente. Esse idiota realmente decidiu escrever para ela o nome dele. Ele já disse que se ousar fazer isso o cara vai mandar Kevin para o outro mundo sem hesitar. Depois disso, ele disse que também estava interessado em saber se essa lenda era verdadeira, e acrescentou que nem mesmo Jack o ajudou, embora visse como Kevin estava sofrendo. Kevin deve odiá-lo por deixá-lo em apuros. Ao que Kevin gritou com muita raiva que realmente o odiava pelo que havia feito. Ele o amaldiçoou e o odiou. Por causa dele Kevin foi espancado então. Será que a lenda urbana que o próprio Jack criou poderia matá-lo era a única questão que passava por sua cabeça? Ele perguntou diretamente se ela tinha vindo para levá-lo para a vida após a morte. A menina respondeu que apesar de seu nome ter sido indicado na comunicação infernal, ela não poderia levá-lo embora. Porque ele está fora das regras, o contrato foi assinado, ele pode decidir o desfecho do que está acontecendo, pode cancelar o contrato e mandar para o inferno quem escreveu seu nome. Jack deu um suspiro de alívio e perguntou quem enviou seu nome. A garota disse que era Kevin, mas Jack não entendeu imediatamente de quem ela estava falando. Jack estava com medo de que ele contasse sobre ter visto uma garota da vida após a morte, mas por algum motivo ela não levou Jack com ela, e ele poderia ter grandes problemas. Se ele rescindir o contrato, ele entenderá que Jack não chegou à vida após a morte, e pessoas do departamento especial irão atacá-lo. Neste caso, Jack ordenou que Olivia levasse Kevin para a vida após a morte. Mas primeiro ele quer vê-lo. Olivia disse que cumprirá sua ordem. De repente, Kevin acordou em um barco, em um lugar que ele desconhecia. Quando ele acordou, viu uma garota da vida após a morte. Assustado, ele disse que nem tudo deveria ser assim, escreveu em nome de Jack, e que deveria ter ido para a vida após a morte, e não o próprio Kevin. De repente, um demônio apareceu bem ao lado de Kevin e perguntou se o nome desse cara era Kevin. Ele perguntou por que ele escreveu o nome Jack. Mas o cara não entendeu por que estavam perguntando sobre isso, porque ele ainda não estava pronto para morrer. Depois disso o cara disse que entendia tudo, Jack só quer se vingar dele. Mas de repente forças desconhecidas começaram a estrangular o cara, e a garota ordenou que ele respondesse a pergunta. O demônio agarrou sua magia e o ergueu bem acima do solo. O cara imediatamente gritou que contaria tudo. Jack o ajudou uma vez quando aquele valentão o estava intimidando, mas se ele não tivesse passado pela segunda vez, Kevin não teria conseguido isso dele novamente.
O demônio perguntou se ele estava apenas ofendido por Jack e então puxou-o em sua direção. Kevin não sabia que a garota do além foi criada por esse demônio, mas agora ele deve responder por tudo. Afinal, em vez de direcionar esta arma para a verdadeira causa de sua dor, ele direcionou seu ódio para todos. O demônio disse que o valentão que intimidou Kevin também receberia o que merecia, mas o próprio Kevin não escaparia da punição. Kevin implorou em prantos para parar com tudo isso e poupá-lo, porque ele já havia percebido que havia cometido um erro. Ele repetiu essa frase várias vezes, após o que viu uma espécie de luz vermelha à sua frente. E então ele acordou em casa, são e salvo. Evelyn disse que a flor não emitia nenhuma energia espiritual exceto o frio, e então pediu a Eric que usasse o poder espiritual. Usando o poder espiritual, Eric tentou tocar a flor, mas ele sofreu uma queimadura. Evelyn concluiu que apenas o destinatário pode tocar a flor, caso contrário não há benefício com isso. Além disso, Evelyn disse que quando tentou remover as maldições da aluna, seus óculos lhe disseram que ela morreria se fizesse algo desnecessário. Eric perguntou se ela realmente iria arrastá-lo para esse assunto. Evelyn respondeu que o plano ainda não havia sido formado, pois ele ainda tinha a oportunidade de sair. Depois disso Eric disse que estava só brincando, e eles não deveriam perder tempo, pois precisam levar esse cara para um departamento especial. Pois bem, no livro está escrito que Eric sente medo e ansiedade, apesar do sorriso no rosto. Eles já conseguiram descobrir tudo, mas felizmente ainda não podem fazer nada. Olivia disse a Jack que tinha outra tarefa. Ele respondeu que nesse caso ela poderia ir. Ao mesmo tempo, no departamento especial, aquele homem chamou Eric de assassino, mas Evelyn não entendia por que uma pessoa comum guardaria tanto rancor contra ele. Ele respondeu que matou a filha. Evelyn perguntou se foi por causa do sobrenatural. Eric respondeu que foi exatamente isso que aconteceu. Aconteceu quando ele entrou no serviço pela primeira vez. Enquanto caminhava pelas lojas, ele sentiu uma energia fraca e estranha emanando de sua filha. Afinal, naquela época ele odiava terrivelmente as anomalias. Assim que se levantou, ela imediatamente notou. Ele pensou que ela havia morrido há muito tempo, mas seu corpo foi tomado por algo desconhecido. Portanto, tivemos que matá-la, mas antes de morrer ela disse a palavra, encontrou. O homem continuou a acusar Eric de assassinato, mas Eric disse que teve a oportunidade de se vingar. Ele pode iniciar uma comunicação infernal e escrever seu nome lá, e Eric irá imediatamente para a vida após a morte. O homem não entendeu por que Eric ainda não havia sido capturado, porque ele matou um homem. Virando-se e olhando para Evelyn, Eric disse a todos para saírem da sala. Parados do lado de fora da porta, alguns não entendiam por que não foram autorizados a entrar. Evelyn respondeu que nenhum deles tinha permissão para estar ali, porque tudo era ultra-secreto. Eles não devem saber, mas em um departamento especial tem um certo arquivo de óbito. Se você tiver foto, nome e data de nascimento pode fazer uma pessoa morrer. E a única decisão certa para esse homem é a morte. De repente, Evelina viu uma estranha energia espiritual vazando do escritório. Abrindo as portas, ela viu uma garota da vida após a morte, parada ao lado do homem que lhe deu aquela mesma flor. A garota do submundo se virou e notou Evelyn. Então, por sua vez, assustada, ela imediatamente fechou as portas. Bem, atrás de sua assistente ela viu a mesma garota da vida após a morte. Todos imediatamente começaram a perguntar a Evelyn o que aconteceu, o que ela viu ali. Evelyn disse que provavelmente era um aviso de que eles poderiam entrar, mas esperava estar errada. Afinal, se outra pessoa enviou tal aviso, isso significa que ela está consciente. No momento em que ela entrou na sala, Eric já estava na vida após a morte. Como o caminho da vida não pôde ser verificado, Olivia quis dar uma olhada em alguma coisa. Ela tocou a testa de Eric com o dedo e ele imediatamente sentiu uma sensação desagradável. Enquanto ele voava, todo o seu corpo estava envolto em almas negras. E então, ele viu o próprio Criador da vida após a morte bem na sua frente. Depois disso, ele se viu de volta ao barco, envolto em medo. Ao ver o demônio novamente, ele admitiu que estava com medo, muito medo. Sua coragem, bravura e força de vontade foram minadas. Isto é o que significa ir para o verdadeiro inferno. E depois disso ele estava em um barco e foi jogado de uma enorme cachoeira. E finalmente ele acordou no mundo real. Evelyn imediatamente perguntou o que ele descobriu. Ele disse que se sentia envolto em trevas o tempo todo, todos os 5 sentidos estavam perdidos, como se ele tivesse se tornado apenas uma alma sem casca. Eric admitiu que estava extremamente assustado, porque a garota da vida após a morte estava consciente. Ele disse que a garota da vida após a morte parecia avisá-lo.
Depois acrescentou que havia outra coisa muito estranha que ele não conseguia ver. Ele ficou horrorizado, porque a garota da vida após a morte tem consciência, ela pode pensar e tomar decisões, mas ela mata pessoas apenas de acordo com as regras. Evelyn disse que se fosse esse o caso, se ela unisse forças com outra pessoa, seria o fim do mundo. Ela disse que reportaria tudo imediatamente aos seus superiores. Jack disse que Olivia os avisou, mas ela não deveria deixá-los descobrir suas regras. Se ela o matasse, eles estariam em apuros, embora Eric pense que ele escapou da vida após a morte graças apenas às suas habilidades. Mas se não houvesse brechas nas regras, nada daria certo, então Jack precisa ficar mais forte para melhorar as regras. Jack perguntou a Olivia se Eric teria conseguido escapar da vida após a morte se não tivesse intervindo. Ela respondeu que ele não teria conseguido. Mas Jack não entendia por que isso acontecia, porque na verdade ele ainda não havia morrido. Olivia disse que cumpriu os termos do contrato. Segundo suas regras, ele está morto, pois sua alma foi para a vida após a morte. Acontece que se a alma de uma pessoa está na vida após a morte, ela está morta, e mesmo que saiba disso, isso não pode ser mudado. Neste caso, Eric provavelmente dividiu sua alma. Ou ele desenvolveu algum tipo de habilidade que escapou de Olivia, que queria dizer algo a Jack naquele momento. Ela perguntou a ele, apontando para o livro, o que significava a palavra Deus. A ação aconteceu em um departamento especial, no terceiro andar, no subsolo. Um homem entrou em uma sala onde havia um copo com um fio vermelho preso. Quando ele entrou na sala, este copo subiu e o homem o chamou de a voz do mundo. Ele pediu para lhe contar o que é essa garota da vida após a morte. A voz de Deus respondeu que esse é o poder de Deus que está crescendo. Depois disso, ele pediu para lhe dizer se havia muitas coisas semelhantes no mundo deles. Ele respondeu que há muito pouco disso neste mundo. Era o chefe do departamento especial da cidade de Jian, Edward. Eles designaram a garota da vida após a morte como uma outra pessoa muito perigosa. Então, chegou a hora de as pessoas do departamento especial, Esquadrão 12, votarem. Mas um dos participantes, chamado Anthony, não quis votar, presumiu que conseguiria se comunicar com uma garota do além. Em resposta, Adrian perguntou se ele realmente achava que se falasse com ela, ela concordaria em parar com os assassinatos. Afinal, uma garota da vida após a morte segue apenas suas próprias regras. A primeira regra é que apenas pessoas que guardam forte rancor podem contatá-la. A segunda, ela aparece em um determinado horário da noite. O contrato será celebrado após a pessoa colher a flor dada pela menina e, por último, a área de suas habilidades é limitada à cidade de Jian. Mas Anthony ainda insistiu e disse que queria contatá-la. Mas ele sentiu o olhar de todos os outros membros do grupo sobre ele. Depois disso, ele imediatamente pediu desculpas e disse que realmente havia exagerado. Adrian disse que sempre admirou pessoas como Anthony porque elas precisam de pessoas como ele. Depois disso ele disse que eles só têm uma vida e não deveriam ceder tanto às emoções e perder a paciência. Mesmo que Deus não consiga destruir a garota da vida após a morte, ele considerará sua proposta. Anthony disse que esse plano simplesmente não poderia falhar. Assim como absolutamente qualquer espírito maligno cairá diante de Deus, todos morrerão, sem exceção. Afinal, Deus é a estranheza mais inexplicável. A ação aconteceu na escola secundária da cidade de Jian, na sala de jogos da Sociedade Fantasma. Havia uma multidão terrível de pessoas ali. Algumas pessoas até gritaram que nasceram para se juntar à Sociedade Fantasma. Mas quando todos se viraram e viram Jack ali, disseram que precisavam correr. Um segundo depois, toda a multidão correu para Jack. Todos queriam entrar no clube de jogos. Depois de 5 minutos, eles ainda conseguiram se desvencilhar deles. Os caras estavam muito cansados, exceto Jack, que surpreendeu David e Derek. O que eles deveriam fazer agora? O Fórum R foi fechado e todos imediatamente acreditaram na existência de uma garota da vida após a morte e correram para o clube. De repente, uma garota desconhecida se aproximou deles e disse olá. O nome dela era Emily. Ela queria se juntar aos caras do clube. David, embora não imediatamente, reconheceu-a. Ela é uma garota que já havia se inscrito. Os caras imediatamente começaram a importuná-la, pedindo-lhe para conhecê-la. Ela disse que se interessava por lendas urbanas, mas não preencheu novamente o formulário de inscrição para ver se poderiam aceitá-lo sem ela. Os caras disseram que, claro, aceitariam, porque sentem muita falta de quem se interessa por lendas urbanas. De repente, todos receberam uma nova mensagem em seus telefones. Jack imediatamente perguntou se ela tinha muitos amigos. A menina respondeu que tinha apenas um chat em grupo,
após o qual imediatamente começou a falar sobre o jogo lançado recentemente. A essência deste jogo é que um bate-papo é criado aleatoriamente e as pessoas podem compartilhar absolutamente qualquer uma de suas histórias. Muitas pessoas jogam esse jogo, ele pode aliviar a tensão, divertir ou acalmar, e se chama Sua Vez. Em casa, Jack pensava que suas habilidades pertenciam ao segundo nível de poder espiritual, então ele podia sentir o sobrenatural. Foi realmente no telefone dessa garota que ele de repente percebeu que o livro diz que se ele sentir algo suspeito, ele deve ficar longe disso. Mas Jack não entendeu muito bem a essência deste aviso. Parece que agora ele realmente terá que participar do campo de treinamento, do clube de jogos. Seu monstrinho se lançou sobre ele e o abraçou. Jack disse que ele deveria esperar um pouco e com certeza brincaria com ele. Fechando os olhos com uma parte do corpo, Little Eye dividiu-se em várias partes. E a segunda parte subiu na mesa na frente de Jack. Quando Little Eye quase subiu na mesa, ele se virou para Jack e disse-lhe para observar. Depois disso, começou a crescer e a brilhar em vermelho. E então ele se transformou em um monstro, com um enorme olho vermelho. Jack estava feliz porque finalmente evoluiu. Os caras chegaram a uma fábrica abandonada, fora do território da cidade de Jian. Ali tinha sinal fraco, porque esse prédio é muito antigo e, claro, não tem ligação ali. Mas para os rapazes o mais importante era que a linda Emily viria aqui, e mais alguém com ela, mas não perceberam que ela estava se comportando de maneira muito estranha. E então Emily finalmente apareceu e pediu desculpas pelo atraso. Os rapazes ficaram felizes ao ouvir a voz dela e ficaram muito felizes em vê-la. Mas ela não veio sozinha, mas com seu amigo, chamado James. Os rapazes imediatamente ficaram chateados assim que o viram perto de Emily. Eles disseram que eram apenas bons amigos, mas assim que disseram isso e se entreolharam, imediatamente ficaram envergonhados. Derek e David imediatamente se sentiram solitários. Jack começou a suspeitar de algo, talvez o jogo de que Emily estava falando não estivesse online. E ele também não entendia muito bem por que criar um jogo em que os participantes jogassem fora suas emoções negativas. Jack se perguntou se Emily poderia ser considerada uma pessoa. Mas Emily realmente gosta de histórias sobrenaturais. Neste jogo, a jogabilidade é do mais alto nível e todos os jogadores se sentem bastante confortáveis. Os caras imediatamente apoiaram a opinião dela e disseram que esse método de jogo era muito legal. Depois disso, Jack os avisou para tomarem cuidado, pois só recentemente surgiu uma lenda sobre uma garota do submundo, mas os rapazes disseram que só queriam fazer amizade com ela. Mas Emily e sua amiga começaram a ter pena dos rapazes para que jogassem esse jogo com eles. No final, todos concordaram e Jack foi com eles, pois entendeu que teriam dificuldade sem ele. Imediatamente na entrada do prédio, Jack pediu para apresentar as regras deste jogo, mas Jack ainda duvidava, não sabia se estava fazendo a coisa certa. Afinal, se o seu turno é realmente algo paranormal, quais são as regras deste jogo e por que existem diferentes níveis de jogo? No nível mais baixo, basta contar algumas histórias e depois é a sua vez de falar, mas no nível mais alto, pelo menos 4 participantes aceitam o seu destino. Em um jogo para 4 jogadores, a pessoa que está no térreo começa a se mover em direção ao vizinho, depois deve dar um tapinha no ombro dele e contar uma história e passar para o próximo jogador. Se houver mais de 4 pessoas, um dos jogadores ocupa um andar livre, e o jogo começa no primeiro andar, e assim sucessivamente até o último, quarto. Depois de encontrar o primeiro jogador, Derek começou a contar sua história para David. Ele tem 2 irmãos, e um dia o irmão mais velho caiu no rio e morreu, e aí aconteceu isso com o outro irmão. Porque ele tinha insônia quando ia para a cama e, portanto, acidentalmente esfaqueou seus irmãos para dormirem em paz. E depois do que fez, ele não recebeu nenhuma punição. Ele disse que tinha terminado e agora era a vez de David subir para o próximo andar. Jack ainda estava esperando e esperando, mas ninguém ainda havia chegado ao seu andar. E então, quando Emily subiu para o andar dele, ele descobriu que seu telefone estava mudo. Jack perguntou a Emily se ela tinha um carregador de telefone, mas em vez de lhe dar um carregador de telefone, ela o ignorou e começou a contar sua história. Uma noite, 4 rapazes estavam passeando com uma garota. Estava chovendo forte e os rapazes aceleraram o passo, mas a garota não tinha pressa, então os rapazes chegaram ao destino, mas estavam molhados até a pele. E a garota que veio depois estava completamente seca. Emily perguntou a Jack se ele sabia por que ela estava completamente seca. Jack respondeu que a menina havia morrido e estava deitada em um caixão, e os outros carregavam o caixão. A menina elogiou Jack e disse que estava tudo certo.
Depois disso ela disse para ele voltar ao primeiro andar e contar sua história para o número 1, porque ele já estava esperando por ele. E então ela disse a mesma frase após a qual a próxima pessoa conta a história. Quando Jack estava prestes a descer, ele a convidou para ir com ele. Ela disse que não poderia sair com ele daquele jeito porque era contra as regras, então ofereceu seu número de telefone, mas Jack recusou. Bom, quando o cara desceu para o primeiro andar, descobriu que todos os caras já estavam lá fora, inclusive a Emily. Jack perguntou se ela deveria ter voltado para o quarto andar. Emily disse que foi tudo porque ela estava com muito medo, porque depois que James desceu do quarto andar, eles foram até Jack. Mas Jack não respondeu, e ele e James ficaram assustados e voltaram para junto dos outros. Jack ficou muito surpreso por ele realmente não ter subido ao quinto andar, mas no final, Jack disse que tudo era apenas uma brincadeira e perguntou se ele conseguiu assustá-los. Os caras imediatamente começaram a gritar que ele nem imaginava o quanto eles estavam assustados. Mas em resposta, Jack, sorrindo, disse que este jogo era realmente emocionante. E ele disse que se Emily está com medo, então hoje eles podem fazer isso juntos. Tímida, Emily perguntou o que ele queria dizer. O que Jack quer dizer é que a comunidade fantasma pode superar qualquer coisa junta. Afinal, em todas as lendas, coisas verdadeiramente estranhas aconteceram aos heróis depois que eles foram separados. Mas a menina recusou a oferta de Jack e disse que não se sentia muito bem. Depois disso disse que preferia voltar e ir para a cama. E com uma expressão doce no rosto, ela pediu a James que a levasse para casa. Então eles foram para casa e combinaram que se encontrariam amanhã. David estava com muita fome e Derek já estava ansioso pelo dia seguinte para poder encontrar Emily novamente amanhã. Mas Jack só estava preocupado porque, se não fosse Emily quem lhe contasse a história, então quem seria? De repente, Jack disse aos rapazes com entusiasmo que precisava voltar urgentemente e dar uma olhada em alguma coisa. Mas os caras não entenderam por que Jack decidiu voltar para lá. Jack realmente queria saber quem eram James e Emily. Mas com a velocidade deles, os caras não conseguiram acompanhar Jack, então ele correu sozinho para um prédio abandonado. A ação aconteceu no departamento especial da cidade de Jian. Evelyn disse que desta vez eles precisam saber mais sobre a garota da vida após a morte. Aí ela disse que quem espalhou a lenda foi encontrado, olhou pela fresta e tirou essa foto. Eric perguntou se os métodos da garota do vasto mundo já haviam sido determinados. Evelyn respondeu que ainda não. O departamento analítico produzirá resultados em breve e utilizará esse método apenas em casos extremos. Eles planejam substituir a lenda sobre a garota do submundo por outras notícias ridículas, para que essa lenda se torne apenas mais um conto. Mas Eric disse que enquanto houver mortes essa lenda vai chamar a atenção, não é? Evelyn respondeu que os fofoqueiros publicariam uma tonelada desse material de qualquer maneira, desde que eles próprios não fossem afetados pelas consequências, eles não se importariam. E ela disse que não deveriam se preocupar com isso, porque as autoridades superiores e o centro analítico cuidariam disso. Agora eles precisam pegar a pessoa que distribuiu a foto daquele olho. A ação aconteceu fora da cidade de Jian, em algum prédio abandonado. Evelyn questionou Mickey, desempregado, de 35 anos, sobre se ele tirou a foto. Eric o agarrou e bateu nele. Depois disso ele se desculpou e disse que não deveria ter fugido deles. Ele disse que realmente tirou essa foto, mas só tirou 2 fotos, o resto não foi obra dele. Mas Eric não ficou satisfeito com tal resposta, disse que iria arrancar os cabelos até responder de forma diferente. Ele disse que conseguiu na casa de sua namorada chamada Michelle. Mickey disse que eles se divertiram muito naquela noite. Depois disso, ele quis ir ao banheiro e descobriu que algo se movia na parede do quarto dela. Segundo ele, foi algo estranho. Mickey viu que havia entrado no armário. Ao abrir o armário do quarto dela, ele encontrou algo que poderia realmente assustá-lo. Ao abrir o armário, viu que dentro de uma caixa estava uma espécie de criança deficiente. 2 horas antes, Jack, que estava em um quarto abandonado, procurava algo em seu livro. Ao ouvir algum som, ele perguntou se era Olivia. Entretanto, atrás de Jack havia de alguma forma um fantasma. Jack sentiu a presença de alguém, mas quando se virou não havia ninguém atrás dele. E novamente, Jack ouviu palavras claras de que alguém nesta sala realmente queria morrer. Mas o som deu a Jack uma terrível dor de cabeça. Um segundo depois, Jack não entendia mais como ele acabou naquele lugar. Derek e David, que seguiam Jack, pararam em frente à entrada do prédio e ainda não entendiam por que vieram aqui. As ações aconteceram em alguma casa de idosos. Alguém bateu em uma das portas dos moradores que estavam naquela casa.
Michelle abriu a porta e perguntou quem precisava invadir seu apartamento no meio da noite. Evelyn perguntou à garota se o nome dela era realmente Michelle. A menina viu que Evelyn tinha um distintivo no peito, que indicava que ela era policial. Michelle perguntou por que os policiais estavam invadindo sua casa, já que ela não estava usando nada, mas Evelyn disse que não era da conta deles. Afinal, eles estão aqui para conhecer o filho dela, após o que ela mostrou uma foto daquela criança deficiente. Mas a menina, com uma expressão assustadora no rosto, disse que essa criança já havia morrido há 2 meses e meio. Evelyn perguntou a Michelle se ela o matou acidentalmente. Michelle respondeu que não teria feito isso e, quando voltou para casa, ele já estava morto. Depois disso, a garota começou a acrescentar detalhes justificativos. Mas Evelyn perguntou com desconfiança onde estava o corpo dele. Eles chegaram ao destino e desenterraram o corpo da criança. Era um menino de 5 anos, estava muito ferido, a maior parte virou esqueleto, tinha muitos ferimentos e era muito pequeno. Eric perguntou a Evelyn se ela achava que a mãe dele se arrependia do que fez. Evelyn respondeu que provavelmente não. Depois disso ela perguntou se Eric prestou atenção aos detalhes da foto. Esta criança não morreu por causa de seu manejo descuidado. Evelyn acabou de mostrar a Michelle uma foto do globo ocular, provavelmente será difícil para ela depois disso. A menina começou a ver muitos olhos por toda parte, observando-a. A diretora acrescentou que ela poderia se referir à sua doença psicológica, então você não deveria confiar nela. Parece que as suposições de Evelyn estavam corretas. Esta criança foi submetida à violência familiar durante muito tempo. Ele esperava que essas fotos fossem divulgadas para que pais inescrupulosos percebessem tudo. Mas Evelyn disse que essas fotos deveriam ser escondidas e os ossos da criança deveriam ser descartados. Enquanto isso, Jack vagou sozinho pelo prédio abandonado. Ele se comportou como um zumbi e ficou repetindo apenas uma frase que realmente queria morrer. Mas graças ao pingente que carregava consigo, ele conseguiu se livrar desse estado zumbificado. Acertando o fantasma atrás dele, Jack disse que se sentia estranho e precisava sair com urgência. E no caminho, ele decidiu perguntar ao seu animal de estimação como ele chegou aqui, após o que acrescentou que não deveria ter seguido Emily James. Apenas alguns segundos depois, Jack congelou no lugar e não conseguia se mover. Ele ficou desagradavelmente surpreso pelo fato de essa estranheza ser muito forte. De repente, o fantasma apareceu em seu telefone e perguntou para onde Jack estava indo. Jack perguntou com desagrado quem era esse fantasma, ao que ele respondeu. Se ele realmente o tivesse esquecido, ele estava no 4º andar. Ele perguntou ao fantasma se aquela era Emily, se aquele era o território dela, mas o fantasma não entendeu do que Jack estava falando. O fantasma realmente queria finalmente conhecer Jack. De repente, na sua frente, ele viu caixões nos quais os rapazes estavam deitados. Por ordem deste fantasma, eles acordaram e se voltaram para Jack. Jack pediu aos rapazes que acordassem, mas então lhe pareceu estranho. Como ele sabe os nomes deles, ele sempre foi um solitário. Durante esses pensamentos, os rapazes já haviam se aproximado e tocado em Jack. E depois da frase, sua vez, Jack pareceu começar a se perder. Após essas palavras, Jack perdeu completamente o controle de si mesmo, ele era controlado por outra coisa. Jack acabou em um desses caixões também. E depois que ele subiu naquele caixão, ele já estava morto. Inesperadamente, até para o próprio Jack, ele ressuscitou em casa. Ele imediatamente correu para o espelho para ver se era real. Mas ele lembra muito bem que morreu então naquele prédio, foi definitivamente morto por estranheza, mas depois ressuscitou. Jack lembra que para investigar a estranheza entrou sozinho no prédio e também sentiu que estava faltando alguma coisa. Parece que faltam detalhes muito importantes em suas memórias, e também, o olhinho também é uma coisa estranha, mas ele não conseguiu proteger Jack. Ele decidiu olhar em seu caderno para ver se havia alguma anotação sobre esse incidente. Acontece que para cada uma de suas ressurreições, dias de sua vida seriam tirados dele. Jack veio ao clube da Sociedade Fantasma, mas parecia que ele estava lá sozinho, mas ficou surpreso porque, nesse caso, o clube de jogos ainda existia. Olhando as coisas ao seu redor, pode-se dizer que ele não estava sozinho aqui, mas não havia vestígios de outros participantes da escola, para onde foram todos. Por que Jack não consegue se lembrar de suas identidades? De repente, uma garota começou a sair do armário. Acontece que era colega de classe de Jack. Ela o cumprimentou, mas Jack claramente não esperava vê-la. O nome dela era Ashley e ela estava muito interessada em fantasmas, então gostaria de entrar no clube deles.
Mas Jack disse que ele era o único membro deste clube e que muito em breve seria dissolvido, então não adiantava entrar lá. Ashley disse que iria ouvi-lo. Depois disso ela acrescentou que havia outros participantes da Sociedade Fantasma, mas depois que foram para um prédio abandonado na periferia da cidade, todos desapareceram. Acontece que essa garota os acompanhava desde o momento em que chegaram ao prédio abandonado, e anotava tudo o que via em um caderno. Depois de ler seu caderno, Jack finalmente se lembrou dos rapazes. Jack decidiu ler mais, talvez encontrasse algo interessante. Mas a menina pediu para não ler mais e tirou o caderno dele. Ela disse que não adiantava ler mais. Além disso, ela realmente não tem nenhuma intenção maligna. Ela só quer se juntar à Sociedade Fantasma. Jack, duvidando se ela seria confiável, Jack ainda lhe deu um formulário para preencher para ingressar na Sociedade Fantasma. Depois disso ele disse que ela teria uma tarefa adicional. Ela deveria encontrar mais participantes na Sociedade Fantasma. A menina concordou imediatamente e disse que já ia olhar. Jack disse que ela provavelmente ainda tem o primeiro nível de poder espiritual e ainda está no estágio do despertar, mas esses são seus objetivos. Depois disso, Jack disse que agora isso não é a coisa mais importante que poderia ser. O mais importante é que o jogo, à sua vez, pague tudo. Ashley sabia que o clube da Sociedade Fantasma era o lugar mais inútil da cidade de Jian. Por isso ela veio para cá, porque ao ingressar no clube garantiu sua segurança. Afinal, o chefe do clube público de fantasmas é Jack, e ele é a garantia da segurança dela. Ele deve cumprir sua tarefa para que o diretor não feche o clube. Este mundo é muito perigoso, então ela escolheu o caminho de seguir Jack, ou melhor ainda, de se tornar sua namorada. Ela disse que iria acompanhá-lo de perto. Se ele atendesse aos seus critérios, então no futuro ele se tornaria seu marido. Jack não gostou do fato de já ter passado um dia e os óculos ainda não terem sido colocados. Talvez tenha sido algum tipo de erro, ou talvez algo tenha acontecido com Eabal e Olivia. Mas o mais importante para Jack neste momento era aumentar sua força espiritual. Jack evoluiu com sucesso para o nível 100 de poder espiritual. Parece que agora ele tem uma nova habilidade. Ele pode atrair objetos em um raio de cerca de 10 metros. Jack decidiu testar essa habilidade em algum pacote da mesa. A matilha traída com sucesso para sua mão. Agora ele tem o terceiro nível de poder espiritual. Em comparação com o segundo nível, ele agora tem muito mais vantagens. Mas existem certas restrições, mas em qualquer caso, as criaturas mais fracas terão que obedecê-lo. Agora Jack estava pensando em criar uma lenda que pudesse ressuscitar os mortos, mas ele não tinha pontos de lenda suficientes para isso. Vale ressaltar que Derek, David e James nunca jogaram a versão mobile do jogo antes, por sua vez, exceto Emily. De acordo com suas memórias, em ordem decrescente deveriam ser Amélia, James, Jack, Derek e David. Mas a ordem havia mudado, eram Derek, David, James, Emily e finalmente Jack. E o número no início do jogo não importava. Talvez seja tudo uma questão da ordem dos números do jogo em si, mas só Emily entendeu isso. Pelo que se sabe, o jogo termina assim que todos contam as histórias. Mas por que Emily precisou ser levada para um prédio abandonado? Jack acha que este é um território específico. Acontece que a criatura ordenou especificamente que Emily atraísse Jack para seu território, caso realmente tivesse descoberto seus poderes espirituais. Depois de algum tempo, Jack voltou para sua casa, e na entrada o olhinho imediatamente começou a abraçá-lo. Jack disse que ainda tem muitas dúvidas sobre esse jogo, nem se surpreende que não haja mais chat em grupo. Afinal, para continuar a investigação, ele precisa participar novamente. Mas, ao contrário de outras pessoas, Jack tem uma espécie de imortalidade. O oftalmologista pegou o telefone de Jack e depois pensou que talvez as coisas não estivessem tão ruins. Afinal, após essas palavras, Jack ligou para Olivia. Ela perguntou o que ela precisava fazer, mas ele agarrou a mão dela e disse-lhe para ir com ele. Só que quando chegaram ao local daquele prédio não havia mais nada ali, parecia ter desaparecido. Jack presumiu que este jogo originalmente alterou suas memórias e que nunca houve qualquer construção aqui. Se isso for verdade, então a força do inimigo é poderosa demais. Olivia disse que afinal havia alguma coisa aqui, porque havia um cheiro. Pegando a mão de Jack, Olivia pediu-lhe que voltasse porque ali era muito perigoso. Jack estava confuso, não sabia o que fazer, como agir corretamente nesta situação. Depois de algum tempo, ela e Olivia finalmente voltaram para casa. Jack disse que agora eles vão jogar um jogo chamado Sua Vez, mas em versão mobile.
Segundo Emily, há restrições quanto ao número de jogadores apenas na versão avançada do jogo, enquanto a versão padrão costuma contar com 3 jogadores. Aí ele disse que Olivia criaria um chat e se tornaria número 1, após o que ela precisaria convidar ele e Eabal. O olhinho será o número 2 e Jack será o número 3, após o que ele disse a eles para observarem com muito cuidado, porque o próprio Jack não consegue ver nada. Mas depois de 5 horas, após o início do jogo, nada aconteceu. Jack disse a Olivia que as pontuações das lendas não têm aumentado ultimamente, então ela está enfrentando algum tipo de problema. Olivia respondeu que ninguém havia colhido as flores recentemente e que ela também se sentia um tanto desconfortável. Então ela acrescentou que poderia desaparecer completamente. De repente, eles sentiram a presença de alguém do lado de fora do apartamento de Jack. Todos estavam cautelosos, pois sabiam que o que havia acontecido era a estranheza do jogo. Dizia que agora era a vez do número 1, era Olivia. Mas quando Olivia se aproximou dessa estranheza, ela ficou assustada ao vê-la. A estranheza do jogo não esperava ver uma segunda estranheza aqui. Olivia disse que ela era mais forte que aquela coisa estranha, mas era tudo por causa das malditas regras. Mas, infelizmente, Olivia não consegue lidar com isso sozinha, mas se Jack disser o nome dessa estranheza, Olivia se livrará dela. E se não, então ela não pode fazer nada a respeito e, neste caso, a probabilidade de perigo é alta. Olivia é de fato muito mais forte do que a outra estranheza, mas ela deve seguir as regras para continuar o jogo, então agora ninguém pode vencer. O que ele fará agora, é a sua vez, ele irá embora ou tentará travar uma batalha com o olho grande. Mas o seu jogo dizia que agora é a vez do número 2. De qualquer forma, o olhinho pode acabar empatado e Jack simplesmente ressuscitará. O espião, sem hesitar um segundo, agarrou a estranheza pelos tentáculos. Depois disso, ele imediatamente começou a atacar a estranheza. Mas como a estranheza, o seu jogo, também era bastante forte, lutou contra o olhinho. O espião não gostou muito disso e ficou muito zangado. E já em forma física mais forte, ele novamente agarrou a estranheza pelos tentáculos. Então ele pegou e sem nenhum esforço simplesmente engoliu. Jack ficou muito surpreso e ao mesmo tempo encantado, pois o olhinho superou todas as suas expectativas. Ele estava preocupado com sua segurança, mas parece que claramente não está em perigo. Parece que Jack o subestimou. Agora algumas mudanças tinham que acontecer, talvez até a combinação de regras tivesse mudado. A partir de agora, a lenda, por sua vez, trabalhará para Jack, trazendo-lhe pontos. De repente, alguém bateu na porta de Jack. Alguém do lado de fora da porta disse ter ouvido ruídos estranhos. Eram 2 horas da manhã na rua. Jack não entendia quem precisava ir até ele tarde da noite. Talvez esse fosse mais um trunfo no jogo. Mas neste caso, algumas informações apareceriam em seu caderno. Acontece que seu vizinho, que havia se mudado recentemente para cá, estava do lado de fora. Ele disse que queria visitá-lo durante o dia, mas não deu certo. E agora ele ouviu um barulho e veio. Abrindo a porta, Jack disse que estava tudo bem e nada havia acontecido. O novo vizinho pediu a Jack que aceitasse o prato exclusivo de sua família como apresentação. Jack não gostou muito de aceitá-lo. Portanto, observando as regras de etiqueta, aceitei seu presente e disse mentalmente que compraria algo para ele também. Depois disso, o vizinho disse que iria para casa, então eles se separaram. Quando Jack fechou as portas, deixou imediatamente o pacote com o prato sobre a mesa. E ele disse que queria muito dormir, porque hoje teve um dia bastante difícil. Jack perguntou a Olivia e Leroy se eles queriam comer, mas quando viram o que havia no pacote, imediatamente disseram que não iriam comer. Evelyn disse que o caso da criança morta foi encerrado e entregue o dossiê, e se o senhor tivesse dúvidas, poderia encaminhá-las ao departamento especial. O homem agradeceu e Evelyn estava prestes a sair, mas ele a interrompeu e disse que havia mais alguma coisa que queria perguntar a ela. Era o xerife Kai. Ele queria perguntar algo sobre o departamento especial. A pergunta dele foi inusitada. Nem Evelyn esperava ouvir isso. Ele perguntou se ela sabia se ele tinha filhos. Evelyn perguntou a ele que tipo de pergunta era essa, se era realmente algum tipo de piada de mau gosto. Ele se desculpou e depois disse que todos os dias era assombrado por algumas sensações estranhas. Só que eles não têm filhos, mas em algum lugar da casa encontraram um quarto para um adolescente. A princípio ele pensou que eles haviam preparado um quarto para nós, como seus futuros filhos. Havia lanches, revistas, computador e roupas, quarto de um menino de 16 a 17 anos. Evelyn ficou surpresa. Descobri que esse cara era estudante. Um dia, Jack estava andando calmamente pela rua.
Ele foi pego de surpresa pela Secretaria de Segurança Pública. O cara admitiu que não estava pronto para conhecê-los, mesmo depois de tudo o que aconteceu. Quando Jack já se acalmou, resolveu perguntar o que estava acontecendo, o que precisavam dele. Eric perguntou se ele conhecia um cara chamado Derek. Ele era um ex-membro da comunidade fantasma, da qual o próprio Jack era membro. O cara disse que realmente o conhecia, após o que Evelyn imediatamente perguntou se ele poderia contar sobre ele, porque ele havia desaparecido. Jack insistiu que discutissem tudo em casa, porque não era muito conveniente lá fora. O pessoal do departamento disse que aquele lugar seria perfeito e que não havia necessidade de voltar para casa. Jack continuou insistindo por conta própria, disse que senão não lhes contaria nada. Depois pediu-lhes que lhe entregassem um documento oficial confirmando a sua ausência na escola. No final das contas, eles concordaram com Jack, após o que todos foram juntos para a casa dele. Evelyn disse que apesar de o terem pego desprevenido no início do diálogo, Jack se recompôs instantaneamente. Em seguida, acrescentou que ele era apenas um estudante, mas já podia se orgulhar de sua inteligência e, além disso, de sua força espiritual. O que a incomodava era que seu poder espiritual estava no nível 3. Já no próprio apartamento, Jack disse que responderia todas as perguntas, mas primeiro faria algumas. Mentalmente, ele admitiu que tinha bastante experiência, mas já havia conseguido descobrir alguma coisa. Acontece que eles já tinham ido à casa dele. Jack perguntou a eles: eles não são do departamento, mas do departamento especial, certo? Os caras, exceto Evelyn, ficaram surpresos que o cara de alguma forma descobriu isso. E Jack percebeu que, a julgar pela expressão em seus rostos, ele realmente havia acertado. Ele disse que no final das contas há muitas coisas estranhas acontecendo no mundo, e tal organização é simplesmente necessária para as pessoas. Depois disso, Jack disse que o vidro que Eric quebrou custou 1000 yuans. Ele pediu que o dinheiro fosse devolvido a ele. Evelyn admitiu que o cara realmente não era ruim. Aí ela disse que eles eram mesmo de um departamento especial, mas o mais importante era o quanto o cara sabia sobre eles. Ela disse que estava contatando Jack sobre um assunto sério. Evelyn acrescentou que o cara é forte e inteligente o suficiente, então você não pode tratá-lo levianamente, caso contrário, a morte instantânea virá. Ela imediatamente perguntou a Jack se ele tinha visto a foto do globo ocular. Jack fingiu que não entendia do que estava falando e então pediu para responder sua pergunta. Jack disse que enquanto ela conversasse com ele manteria um diálogo. Evelyn elogiou mentalmente o cara, pois ele era realmente um homem poderoso.